Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, como sempre, para prepararmos as nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Tenho certeza que será uma bênção em sua vida. Então, vamos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria apenas de dizer para vocês que antes de finalizarmos esse mês de dezembro, nós vamos fazer um vídeo auxiliando ou orientando como serão as nossas partes no ano que vem, para que aquela parte faça o melhor no ministério. Tem alguns irmãos com bastante dúvida, outros irmãos estão preocupados como vai ser, se vai ser fácil, vai ser difícil. Eu confesso que o anúncio dado nas congregações foi deixado um pouco em dúvida como vai ser essas partes, embora nós temos as orientações lá no nosso aplicativo JW. Mas se você mesmo assim tem dúvida, fique tranquilo que nós iremos tentar fazer um vídeo simplificando como será as nossas partes ano que vem, ok? Então, respondendo a pergunta de alguns irmãos, ano que vem nós iremos continuar fazendo as partes Faça Seu Melhor no Ministério. Então, se inicialmente você tem receio ou dúvida de como serão as apresentações, fique conosco aqui nesse vídeo, no nosso canal, se inscreva, já ative o sino, para que semanalmente, quando você tiver as partes de designações, você possa recorrer aqui ao canal e facilitar, ajudar em sua preparação, ok? Dito isso, vamos iniciar a nossa reunião com Tesouros da Palavra de Deus. Lembrando a todos que essa parte Tesouros da Palavra de Deus, como dito, mas é bom relembrar, que eu só faço essa parte quando pedem, principalmente os irmãos, anciãos e servos, que fazem essas partes na congregação. Pois é uma parte que tem que se preparar com antecedência, além disso eu preciso fazê-la, editar, que demanda tempo, e depois colocar aqui. Então, se você necessita dessa parte, precisa, e gostaria de um auxílio, para que pudesse ter uma base de como preparar a sua parte, peça com antecedência, pelo menos uma semana antes, que vai dar tempo de eu visualizar lá nos comentários do YouTube e prepará-lo. Assim como estou fazendo hoje, O irmão me pediu, houve essa necessidade e eu estou preparando essa parte, ok? Então, o dia que você não vê essa parte lá no canal, é porque ninguém pediu, então não houve a necessidade de prepará-la. Pois, como os irmãos sabem, aqui nós só preparamos parte com perguntas e respostas e as designações, que nos ajuda a estar melhor preparado para as designações e também para as partes da congregação, ok? Então, dito isso, demorou um pouquinho, mas foi necessário. Nós vamos iniciar a nossa parte, Tesouros da Palavra de Deus. Você tem uma boa reputação, assim como Jó? Então vamos iniciar. Eu particularmente gosto muito do texto do livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, que lá fala que um bom nome é melhor do que um bom óleo. Eu já tive a oportunidade, eu vou falar, infelizmente, de fazer alguns discursos fúnebres. E nesses discursos fúnebres, os irmãos devem saber muito bem que é usado muito esse texto. E lá a gente cita que um bom nome é melhor do que um bom óleo, porque de acordo com como nós usamos a nossa vida, o fim dela vai dizer quem nós fomos, ou a nossa reputação vai estar embutida no nosso nome. E na verdade é exatamente isso que aconteceu com a pessoa de Jó. Ao longo da sua vida, ou durante a sua vida, ele fez coisas com que o seu nome tivesse uma boa reputação. Por isso é o tema. Você tem uma boa reputação assim como Jó? Mas qual era a reputação que Jó teve que fez com que ele fosse uma pessoa bem conhecida, bem valorizada, mesmo passando por tantas dificuldades? Bem, o livro de Jó 29, 7 a 11 nos dá uma base para entendermos isso. Então vamos fazer a leitura dele. Quando eu ia ao portão da cidade e ocupava o meu assento na praça, os jovens me viam e abriam passagem, e até os idosos se levantavam e ficavam de pé. Os príncipes ficavam calados, tapavam a boca com a mão. A voz dos homens importantes era silenciada. A língua deles grudava no céu da boca. Quem me ouvia falava bem de mim, e os que me viam testemunhavam a meu favor. Então o respeito que Jó ele conquistou fez com que ele fosse uma pessoa
bem valorizada, tivesse uma boa reputação. E isso, se os irmãos perceberam nesse versículo, foi em vários campos da sua vida. Foi na praça, foi com os príncipes, pessoas de alta autoridade, pessoas mais humildes que testemunhavam nas vias. Então, ele fez com que o seu nome, a sua boa reputação, da maneira como ele agia, fazia e falava, tivesse uma amplitude para com a pessoa dele. Então, nós podemos talvez parar e pensar: será que o nosso nome, a nossa reputação, o nosso modo de ser reflete isso também na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, da maneira como você fala, como você age, a sua reputação? Se você é testemunha de Jeová, as pessoas conhecem você como sendo testemunha de Jeová pelo seu modo de agir? Então, essa deve ser uma base para a reflexão. Mas Jó também ele era conhecido pelo seu amor leal, principalmente aqueles que eram ou que passavam por necessidade. Observe só o versículo 12 e 13 do capítulo 29. Pois eu salvava o pobre que clamava por ajuda, e também o órfão e qualquer um que não tinha quem o ajudasse. O que estava prestes a morrer me abençoava, e o alegrava o coração da viúva. Percebeu que interessante? Jó, ele não escolhia a quem ele ia beneficiar. Ele ajudava a todos que precisavam. E essa também deve ser uma de nossas qualidades. Precisamos ajudar aqueles que passam por dificuldade, quer você tenha muito ou pouco dinheiro. Se você tem condição de ajudar, ajude, não pense duas vezes, pois tenha certeza que Jeová também vai lhe abençoar sempre que houver a necessidade. Além disso tudo, Jó também tratava outros com justiça, que é uma parte importante que nós precisamos fazer como cristãos. Observe só o versículo 29 e versículo 14. Eu vestia a justiça com a minha roupa. Minha retidão era como uma túnica e um turbante. Nós, como servos de Jeová, principalmente aqueles que são anciãos, vamos colocar os anciãos agora aqui à vista, eles precisam agir com justiça, porque o seu modo de ser vai ser exemplo para a congregação. Então, se os irmãos perceberem que você é uma pessoa justa, que age com justiça, que aplica a palavra de Deus, eles também terão desejo de fazer isso. Contrapartida, o contrário também é verdade. Dependendo de como você age, os irmãos também perderão o respeito ou você não terá uma boa reputação. Estou citando os anciãos, mas isso vale para todos que desejam ter uma reputação, mas não tratam o outro com justiça ou não é uma pessoa justa e acaba perdendo o respeito. Esse não deve ser o nosso desejo, mesmo porque, como servo de Deus, precisamos fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Uma boa reputação é muito valiosa, então nós precisamos construí-la com o tempo. Precisamos ter uma boa conduta, continuando a fazer o que é certo, para que assim nós possamos armazenar bastante coisas e assim fazer com que nós tenhamos uma boa reputação. A gravura nos dá uma ideia como nós podemos fazer para que possamos ter uma boa reputação. Então nós podemos citar aí ajudar pessoas que passam por necessidades físicas, talvez acompanhá-las ao médico, fazer uma compra. Também na pregação ajudar outros a conhecer a verdade, é uma forma de você também mostrar que tem uma boa reputação. Ajudar outros talvez oferecendo uma alimentação, chamando para a sua casa, participar de repente de uma adoração em família. Isso faz bem para todos. E também ajudar talvez uns que estejam enlutados, passando por depressão, com certeza será uma bênção na vida dessas pessoas. Então nós podemos nos perguntar ao final disso tudo: as pessoas me conhecem por ter qualidades? Lembre-se que qualidades amontoadas faz com que você tenha uma boa reputação. Como dito inicialmente, Eclesiastes 7:1, um bom nome é melhor do que um bom óleo. Então não importa como será a sua vida nessa terra. Se você tiver um bom nome, pode ter certeza que o seu nome estará escrito no livro da vida e no futuro Jeová irá lhe recompensar por tudo que você fez nessa terra. Dito isso, vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila.
que é o livro de Jó, capítulo 29, o versículo 24, que diz assim: Quando eu sorria para eles, mal podiam acreditar. A luz do meu rosto os tranquilizava. Então a pergunta é: o que podemos aprender do exemplo de Jó? Então a fonte de matéria, onde nós vamos encontrar a resposta a essa pergunta, é Despertar de 2000, 8/7, página 11, parágrafo 3. Então nós podemos responder da seguinte maneira: um sorriso, ele faz total diferença para aquele que dá, para aquele que recebe. Que a gente percebe que nós somos, se estamos sendo aceitados ou rejeitados. E era exatamente isso que Jó ele estava querendo dizer. Toda vez que ele sorria, era como se ele beneficiasse aqueles a quem recebia. Então nós podemos tirar isso de reflexão para nós. Vamos tentar sorrir mais, para que assim as pessoas elas possam se sentir mais receptivas, e principalmente no ministério. Quando nós chegamos com um sorriso no rosto, a pessoa ela se sente mais tranquila. Mas quando nós chegamos com cara fechada, amarrada, sem um sorriso, a pessoa ela se sente intimidada. Então dificilmente ela vai dar atenção àquilo que nós temos a dizer. Então, vamos tentar sorrir mais para que as pessoas elas possam também se sentir felizes. Assim como eu já disse, elas ficavam tranquilas. Que esse também seja o nosso objetivo. Então, a segunda pergunta, na leitura da semana: que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, agora nós vamos analisar os capítulos 28 e o capítulo 29. No capítulo 28, nós podemos iniciar fazendo a leitura do versículo 23, que diz assim: Deus conhece o caminho para encontrá-la. Somente Ele sabe onde ela mora. Então esse texto nos ajuda a entender que Jeová é a fonte da sabedoria. Jeová é a personificação da sabedoria. Então somente Ele sabe o caminho, somente sabe onde ela mora. Sendo assim, nós, como servos de Deus, devemos ter um relacionamento íntimo com Jeová, lendo a palavra de Deus diariamente. Se fizermos assim, também teremos a capacidade de encontrar o caminho da sabedoria e encontrar e saber onde ela mora, que é na palavra de Deus. Então, faça da palavra de Deus o seu modo de vida e tenha certeza que você também será uma pessoa sábia. Ainda no capítulo 18, agora no versículo 24, observe só que versículo maravilhoso. Pois ele olha até os confins da terra e vê tudo debaixo dos céus. Esse texto nos ensina que Jeová, obviamente, ele tem a capacidade de ver tudo o que acontece, então nada está escondido aos seus olhos. Sendo assim, nós, da nossa parte, devemos deixar Jeová ver o quanto nós queremos fazer a sua vontade. Pois a maneira como nós agimos aqui na terra, nós seremos recompensados no futuro. Se nós fazemos o bem, seremos beneficiados. Se nós fazemos o mal, entre aspas, seremos amaldiçoados, ou seja, teremos um julgamento condenatório no futuro. Qual será a sua decisão? O que você quer para a sua vida? Não se esqueça, Jeová vê tudo o que você faz. Então, faça a vontade de Jeová. Ainda no capítulo 28, vamos ler o último versículo desse capítulo, que é o 28 também, que diz assim: Veja, o temor de Jeová, isso é sabedoria, e desviar-se do mal é entendimento. Então nós precisamos ter temor de Jeová, pois isso é sabedoria, e desviar-se do mal. Por isso mostra que você é uma pessoa entendida ou você tem entendimento. Essas duas qualidades vai depender muito da maneira como nós usamos a palavra de Deus. Para que nós possamos ser pessoas com sabedoria e com entendimento, nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer que a gente faça. Então, utilize mais a palavra de Deus em sua vida e mostre para Jeová o quanto você quer ser seu filho. Vamos passar agora para o capítulo 29 e vamos fazer a leitura do versículo número 12, que diz assim: Pois eu salvava o pobre que clamava por ajuda, e também um órfão, e qualquer um que não tinha quem o ajudasse. Nós, como servos de Deus, independente se você tem privilégio na organização ou não, não importa. Você deve ser uma pessoa que ajuda outros, pois isso faz parte do cristianismo. Então, tenha como meta ajudar aqueles que passam por dificuldade, que são as pessoas mais humildes, os órfãos, talvez órfãos espiritualmente,
Se achegue a pessoas que estão se achegando à organização, seja como um pai, como uma mãe, para que assim você também possa ser uma pessoa boa na vida dessas pessoas. E quando você faz isso, na verdade, você está fazendo para Deus, para Jesus, você está acompanhando aquilo que eles fizeram no passado. Sendo assim, precisamos fazer exatamente dessa forma para que possamos mostrar o quanto queremos servir a Jeová. Ainda no capítulo 29, vamos fazer a leitura do versículo 16. Eu era um pai para os pobres e examinava a causa jurídica de quem eu não o conhecia. Na verdade, nós somos ensinados a ajudar todos, independente de denominação, independente se é irmão ou não. Mas infelizmente, às vezes na prática isso não acontece. Então, de acordo com esse versículo, nós devemos ajudar a todos, principalmente os achegados conosco na fé, que são nossos irmãos, mas também aqueles que não são nossos irmãos, talvez o seu vizinho, o seu parente, pessoa conhecida do seu trabalho. Então tenha como alvo ser uma pessoa ajudadora, para que assim você possa também transmitir a verdade da palavra de Deus pelo seu modo de agir. Se fizermos assim, com certeza, nós seremos beneficiados tanto agora como também no futuro. E o último versículo desse capítulo 29 é o versículo 25, que diz assim: Eu lhes dava orientação como o seu cabeça, e vivia como rei entre as suas tropas, como quem consola os que choram. Então Jó aqui ele fala que ele tinha uma vida boa. As pessoas o consideravam pelo seu modo de agir. Então, essa deve ser também o nosso objetivo. Será que as pessoas veem você como uma pessoa que consola outros? Como uma pessoa que manifesta o poder do modo de ajudar outros a guiar a sua vida da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus? Jó era assim para a vida daquelas pessoas. E como nós somos para a vida de nossos irmãos, para a vida de nossas famílias, para a vida de nossos amigos? Será que nós somos bem-quistos? Pessoas conhecidas pelo nosso amor, pelo nosso consolo, pela nossa orientação? Se você acha que não é assim, mude completamente a chave e tente fazer diferente, para que assim também você possa ser uma pessoa quista não só por pessoas humanas, mas principalmente por Jeová Deus e por Jesus, onde no futuro nos dará a recompensa de vida eterna, dependendo de como agimos. Então, o tema da nossa parte: como posso contribuir para a nossa boa reputação? Então as pessoas no mundo todo, elas observam o comportamento das testemunhas de Jeová, da forma que elas vivem, o que elas fazem, para que assim elas possam ter algo a falar, infelizmente, negativamente, dos servos de Deus. Então nós, sabendo disso, nós precisamos ter uma boa reputação para que assim possamos contribuir para que todos, inclusive o nome de Jeová, possa ter uma boa reputação. E com certeza isso se faz necessário, pois, segundo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, ali fala que nós fomos colocados como espetáculos para o mundo. Então as pessoas elas ficam vidradas em como nós nos comportamos para que possa ter algo negativamente para falar mal de nós. Então podemos nos perguntar: será que as minhas palavras e ações glorificam a Jeová? Será que o meu comportamento, a minha atitude, as minhas ações mostram que realmente eu faço a vontade de Deus? Então nós não queremos que nada atrapalhe a reputação das testemunhas de Jeová que conquistaram ao longo dos anos. Então agora nós vamos escrever como um cristão deveria reagir nas seguintes situações. Escreva também um princípio bíblico que poderia ajudá-lo. Então agora a gente vai considerar 3 situações, depois nós vamos ver um vídeo e fazer uma pergunta. Então a primeira situação: um descrente insulta você com raiva. Então, o que um cristão deveria fazer? Bem, todos vão responder a mesma coisa, né? Geralmente o cristão ele tem que ficar calmo, tranquilo, não responder na mesma moeda, tentar entender o porquê aquilo aconteceu, se dá para resolver,
geralmente é resolvido na maioria das vezes. Então, se esse for o seu caso, não retribua na mesma moeda. Simplesmente tente entender para que assim você possa abrir portas, oportunidades, para que ele ouça novamente a palavra de Deus. E um princípio bíblico que nós podemos usar é o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, que diz assim: Não retribuam a ninguém mal com mal, preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Então, com certeza, é um texto que nos ajuda a ser pacífico com todos, principalmente com uma pessoa descrente que nos insulta. A segunda situação: sua roupa, carro ou casa estão precisando de uma limpeza. Então, como o cristão deveria reagir nessa situação? Bem, com certeza, nós devemos manter nossa casa, nosso carro e nossa roupa limpos, para que assim possamos dignificar o nome de Jeová e também contribuir para a boa reputação das testemunhas de Jeová. E um texto e um princípio que nós podemos usar é o livro de 2 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 3. De modo algum, damos motivo para tropeço, para que o nosso ministério não seja criticado. Então, quando nós nos mantemos o carro limpo, mantemos a casa limpa e também a nossa roupa, nós não damos motivo para tropeço ou as pessoas não irão falar mal de Jeová e também das testemunhas de Jeová. E a terceira situação: uma lei da sua região pareça injusta ou difícil de obedecer. Então, como um cristão deveria reagir? Bem, se a lei não envolver nada que impeça a nossa obra, a nossa pregação, nós devemos obedecer, mesmo porque Jesus nos ensinou a fazer isso. E um princípio que pode nos ajudar é o que fala o livro de Romanos, capítulo 13, o versículo 6. Aliás, o versículo 7. Deem a todos os que lhe é devido, a quem exigir imposto, imposto, a quem exigir tributo, o tributo, a quem exigir temor, tal temor, a quem exigir honra, tal honra. Então nós, como testemunha de Jeová, devemos obedecer à lei de nossa região, mesmo que pareça injusta ou difícil de obedecer. Vamos agora assistir um vídeo que tem um tema: Pessoas que amam e respeitam a verdade. E depois iremos fazer a pergunta que se segue. Então eu acabei de ver o vídeo e a pergunta é: o que você acha mais interessante no esforço que a organização faz para produzir conteúdos exatos? Então eu vou dar o meu comentário, depois, se você quiser, deixe também o seu lá no final do vídeo. Bem, eu particularmente eu acho sensacional, porque às vezes nós temos tantas desinformações, né, principalmente na mídia, onde as pessoas geralmente elas falam e agem por impulso, por emoção, geralmente defende um lado. Então assim, a organização de Jeová ela é imparcial. Ela não defende nenhum lado, ela quer saber a verdade. E essa verdade é produzida nas revistas, nas publicações e principalmente na palavra de Deus. Algo que me chamou a atenção até hoje, me chama a atenção até hoje, é aquelas partes das revistas Teve um Projeto, onde vem trazendo informações de plantas, animais, flora. Então, assim, é uma parte muito interessante, é um conteúdo pequeno, mas que traz informações específicas. Então, conforme a gente viu aqui no vídeo, com certeza requer muito trabalho, muita pesquisa para que possa falar a respeito daquele assunto. Assim como vimos aqui no vídeo referente àquela montanha, né? Que cada informação dava os metros que ela possuía. Então eles precisaram ir na fonte certa para que pudesse obter a resposta. E teve uma Despertai, se não me falha a memória, foi uma Despertai, que trouxe umas informações muito interessantes. Os irmãos vão se lembrar. Eu particularmente não me lembro o tema dela, se era Despertai ou Sentinela, que trazia como os humanos, os homens, eles usam os animais, os seres vivos, para projetar coisas. Então lá nessa revista vinha trazendo uma ave, né? O bico dela fez com que as pessoas projetassem um trem
que ao entrar num túnel fizesse pouco barulho, a ressonância dela fosse praticamente audível, né? As pessoas não ouviriam o barulho. Também eles usaram uma forma de um peixe para produzir um carro. Fora um pássaro também que foi produzido a bússola do avião. Então, assim, a gente consegue perceber que há muitas informações interessantes, onde com certeza requer pesquisa e pesquisas exatas, para que assim possamos ter a informação correta e passar também da forma certa. Então, com certeza, a Organização de Jeová, ela pesquisa muitas informações para que possa trazer aquilo que realmente é verdade. E quando se faz isso, podemos contribuir para a boa reputação das testemunhas de Jeová. Nós, da nossa parte, também devemos contribuir para que possamos fazer um bom nome perante o nosso Deus e Pai, Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui esse vídeo e espero que de alguma forma possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.